Então, o tema de hoje é: quem pode vencer os santos? Assim diz em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Vamos começar o calqueio para todas as nações. Diz em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. E lhe foi permitido fazer guerra contra os santos. E quê? Também lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Há muitas nações. Pois essa besta foi permitido a ela fazer guerra contra os santos. Contra os santos? E vencê-los. Isso está estranho, vencer um santo. Estaria bem se fosse vencer um ímpio, um pecador, mas vencer um santo? Besta significa homem. Na linguagem judaica, a palavra besta, eles morrerão como bestas. Eles, falando de homens. Por quê? O homem em carne é como uma besta. Por isso, às vezes, Paulo disse: mas o homem animal não entende as coisas do espírito. A versão Varela modernizou um pouquinho para não lastimar tanto ao ser humano e colocou o homem natural. Mas em si, a versão original diz: o homem animal não entende as coisas que são do espírito. Então, pois, os animais, quando não entendem as coisas, imagina, um animal não entende. Agora, esse animal falava. Que diferente esse animal. Pois diz que a besta falava. Sua imagem falava, quer dizer que era um homem. Um bom entendedor, com poucas palavras, se dá conta que está falando de um homem, porque ele foi dado sobre toda a autoridade de tribos e nações. Imagina uma besta vencendo todas as nações. Um animal, quem prestará atenção a um animal, está falando de um homem ao qual foi dado um poder. Naturalmente, João vem de uma simbologia judaica tremenda, então não podia entender como alguém poderia vencer um santo, igual a Daniel. Daniel repete isso aqui. Daniel dizia: era uma besta, porque queria mudar o pacto e mudar a lei. Claro, o pacto tinha que mudar, viria um novo pacto. Mas Daniel, como não entendia, diz: isso é uma besta porque está tratando de tirar o nosso pacto de Moisés, mas é claro que tinha que ser tirado, tinha que ser mudado. Me refiro a Daniel 7:21. Aí mesmo diz, a mesma coisa que diz aqui Daniel diz, porque Daniel disse: vi e não entendi. Quando tá, olha, você vê como as nações me julgam? Eles pensam que eu sou mau, né? Por quê? Porque eles estão acostumados a uma coisa, pois Daniel e João, como estavam acostumados à lei de Moisés, quando lhes foi apresentado Jesus Cristo, é uma besta, isso não pode ser Jesus Cristo. Veja o que disse Daniel. E via eu este chifre, agora ele chamou de chifre, né? Fazia guerra contra os santos e o que fazia? Rapaz, João disse: não. Isso é tremendo. Agora, por que tem que vencer os santos? Vejamos Romanos 8, 29 ao 31. Romanos 8, 29. Veja quem é um crente para Paulo. Naturalmente, um crente para Paulo. Desses crentes nunca houve por 2000 anos, porque quando chegou a apostasia, foram tirados do meio. Não havia esse tipo de crente. Agora sim. Quando tu aprendes as epístolas de Paulo, tu te convertes nisso aí. Veja o que diz. Porque aos que antes conheceu, isso é, antes de tomar corpo, esses são os espíritos que Deus criou no céu e lhes fez participar de carne. Por isso é que Hebreus 2,14 diz: porquanto os filhos já eram filhos. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, Deus também participou do mesmo para destruir o diabo. Hebreus 2,14. Então, aos que antes conheceu, também o quê? Essa gente vem já preparada de fábrica. Isso aqui não é por obras. Não é porque você é inteligente e diz: eu sim tomei uma boa decisão por meu livre-arbítrio. Aqui o livre-arbítrio é uma mentira tremenda também. Isso é que tu vens preparado de antemão, desde o ventre, desde a matriz. Tu és conduzido, como diz lá em Isaías 46:4. Diz: aos que antes conheceu. Jesus Cristo, o homem que está falando. Isso nenhum ser humano vai poder te falar, porque as cabeças humanas não têm esse material aqui. Esse chip foi apagado.
E isso só foi trazido por isso é que você entendeu, e essas vidas tão felizes, porque é o próprio Jesus Cristo explicando os mistérios que estavam escondidos. Porque os que antes conheceu não os abandonou, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de seu Filho, quase nada, né? Qual é a tua imagem em espírito? Igualzinha a Jesus Cristo. Por isso é que tu és um tesouro num vaso de barro. Tu és um tremendo anjo que tu és. Se te olhas em carne, vai continuar sofrendo. E se te olhares em espírito? Rapaz, espera aí. Que água meteram nesse corpo. Muda isso logo, porque isso... Imagina, hein? A religião não sabe disso. Por isso diz, passe à frente, arrependa-se, batizem-se e molham a carne. Passe à frente, a carne, se arrependam, a carne. E o de dentro, que é a imagem chorando aí, dê-me vida, o Espírito. Nenhuma igreja deu vida aos Espíritos por 2000 anos. Isso se chama apostasia. Vamos seguir. Conforme, se eu continuar explicando isso, eu não termino. É que isso está tão cheio de sabedoria, é verdade? Para que ele seja o primeiro deles. Se o primeiro é assim, os demais também. Primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, não a todos, é aos. Nem todo mundo é predestinado. Por isso Jesus Cristo não derramou sangue por toda a humanidade. Diz que ele derramou sangue por muitos. Claro, tá louco? Como é que iria derramar sangue pelos filhos de perdição? Derramou sangue pelos filhos que já vêm predestinados e escolhidos, eleitos por ele. E aos que predestinou, a esses também o quê? Quem é que chama? Não és tu. E aos que chamou, a esses também o quê? Lhes disse, vocês não são pecadores. Eu apaguei seus pecados, joguei para trás de mim, para não me acomodar a eles. Eu, como ovelha, tiro os pecados do mundo. De que mundo? Das montanhas? Não, do mundo dos escolhidos. Também justificou, e aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Que, pois, diremos a quê? E o que é isto? O que acabamos de ler, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, mas peraí. Daniel e João dizem que a besta lutava contra o santo e os vencia. Quando diz que um verdadeiro crente diz, se Deus é por nós, quem contra nós? Mantenha isso em mente aí, porque aqui está a chave da besta que vence os santos. Veja o que diz, aí mesmo, capítulo 8, verso 35 ao 39. Adianta aí um pouquinho. E os demais versos estão tremendos também, porque perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? A besta? A besta? Não. Como vai te separar? Se ele vem te vencer como santo adormecido em apostasia, para que despertes quem tu és por dentro. Essa é a guerra. A guerra não é uma guerra de arma. É uma guerra contra a tua mente, para te conduzir ao pacto. Isso é assim. Verás agora mais claro. Diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Besta? Angústia? Perseguição? Fome? Desnudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o tempo. Somos contados como ovelhas no matadouro. Antes, em quantas somos mais o que o quê? Mas a besta diz aí que vencia os santos. Não é esse tipo de santo. Eram santos adormecidos que ela estava vencendo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo qual estou seguro que nem bestas, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem nenhuma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Olha... Olha, esses evangélicos por aí, uma cerveja os separa do amor de Cristo. Um cigarro os separa do amor de Cristo. Um adultério, já, te perdeste. Se separou da esposa, não pode se casar mais, porque comete adultério e te perde. Então o deles é perdição, 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 não, não. Por isso são uns chatos.
Isso eu chamo os santos, cansados e chatos, que tem que fazer guerra contra eles para vencê-los e trazê-los para cá. Isso é que eu faço, vencendo. Eu sou a besta que venço aos santos chatos que não conhecem o evangelho da incircuncisão. Porque fedem, olha, as igrejas aí, eu te digo isso, sabe lá o que é meter uma missa a essa hora? Olha, tem que estar bem mal, muito mal para estar metido aí. Ou em outra igreja que é mais avivada, é o diabo, você vai ficar, o inferno está fervendo, logo, vem logo, arrependa-te. E as pessoas correndo aí. Isso é um abuso contra o ser humano. Isso é não respeitar o que Deus mais amou. Isso é não respeitar aos que antes conheceu e predestinou. E os chamou, justificou, maltratá-los com esse tipo de mensagem. Roma deve afundar com todos os evangélicos juntos e vamos afundá-los. E isso tem que acabar com tudo isso. Isso não serve. Veja como são os abusos. Estava vendo na televisão um abuso médico, abuso 25 milhões por uma violação ali em Pinecrest. E continuará, porque aí não há poder, irmão. Aqui não há mandamento, aqui não há pecado, aqui não há diabo, mas há espírito de poder, de amor e domínio próprio. O que tu queres? Mandamentos e proibições ou espírito de poder e domínio próprio? Ah, papai. Veja o que diz Lucas, capítulo 18, verso 8, para que entendas como estariam esses santos quando Jesus Cristo homem aparecesse por segunda vez. Olha como estariam. Digo-vos que logo lhes fará justiça, mas quando o Filho do Homem vier, não é Jesus de Nazaré, não ressuscitado, senão o terceiro véu, o Filho do Homem. Um homem seria filho de pai e mãe. Jesus de Nazaré não poderia ser filho de José, porque então não poderia morrer pelos pecados do mundo. Ele era filho de Deus, ele não era filho do homem. Ele era filho do Espírito de Deus. Mas o filho do homem poderia ser de pai e mãe quando naquela manifestação viesse. Então, os evangélicos têm um atraso, que eles esperam que Jesus de Nazaré, aquele mesmo da Galiléia, que venha. Então os evangélicos estão esperando que é aquele louro da Galiléia, que não era nem louro. Eles estão esperando aquele véu que venha hoje. Não, o que viria hoje era o mesmo Jesus enviado, Deus conosco, se manifestaria em outro véu como filho de homem. Agora, quando vem o filho do homem, voltemos ao verso, vejamos o que diz. Mas, quando vier o filho do homem, achará fé na terra? Se não achará fé, o que ele acharia? O que é o contrário da fé? A apostasia. Então cheguei e olhei, escutei todas as escolas de interpretação que podes imaginar. Não havia fé. O que havia? Obras. Missa, obras, sacrifícios, cerimônias. Não é fé. Porque fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. E eles vivem pelo que se vê. Isso não é fé. Então, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mas achará gente escolhida? Sim, mas sem fé. Então o Filho do Homem viria lutar contra esses santos para salvá-los. Salvá-los de quê? Espiritualmente? Não, porque o sangue de Jesus o salvou espiritualmente. O Filho do Homem viria te salvar com o Evangelho, salvar-te de ti mesmo para que vivas reinando em vida aqui na terra. Salvar-te de tua vã forma de pensar e mudar a mente de Cristo. Paulo profetizou isso, Atos 20, 29. Veja o que Paulo disse na desaparição desse apóstolo. Quando ele sabia que o matariam em Roma, ele disse: olha o que vai acontecer com vocês. Porque eu sei. Isso o apóstolo sabia. Anote, para quando te perguntem, porque eu sei que depois da minha partida, não a partida de todos, é da minha
Pessoal, depois que eu desaparecer, vai acabar tudo, porque Pedro não conhece graça, João não conhece, os apóstolos não conhecem graça. O que eles conhecem é o evangelho da circuncisão. Isso não é fé, isso é obras, são obras. Esses 11 apóstolos, quando Cristo morreu, caducou, terminou, expirou o trabalho deles. O trabalho dos apóstolos acabou, porque eles tinham outro evangelho, viria um outro evangelho, o da incircuncisão, e esse só Paulo possuía. E Paulo era rechaçado por eles. Os piores inimigos de Paulo eram os 11 apóstolos, impediam seu trabalho. Foi por isso que ele disse, olha, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes, para não dizer os apóstolos, que não me perdoariam. Por que não perdoariam o rebanho? Não, porque teus pecados são perdoados. Não, senão que não apresentariam a verdadeira função de Cristo na cruz. Não perdoariam, dizendo que há pecado. O que João dizia? Filhinhos meus, se alguém pecou, temos advogado com o Pai. Se tivesse ali um discípulo de Paulo, diria, como? Se alguém pecou, se o pecado já desapareceu? Mas a esses chamavam de anticristos, porque eram discípulos de Paulo. Então essa era a condição. Agora, veja a segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 3. Irmãos, temos que salvar o mundo. O mundo está turbado, cheio de religião, e nos veem como gente má, quando nós somos os maiores amigos da igreja. Eu sou amigo de todos esses pastores e sacerdotes, todo aquele que ama a Deus, eu sou seu amigo, porque eu os conduzo a outra glória, eu os desperto, eu luto, os venço e os marco em suas mentes com o evangelho. E se não for aí, eu marco no braço. Pobrezinhos. Olha, toda essa gente são advogados, gente que estudou. Esses repórteres de ABC, CNN, são gente inteligente. Inteligente para coisas da carne. Aqui não passam de ano. Aqui tem um atraso também de 2000 anos. Veja como diz o apóstolo, mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em nossa reunião com Ele, para reunir-te, necessitas corpo. Hello! Na vinda, quando o veja e te reúnas com Ele aqui como, bom, se diz que há reunião. E se haveria reunião, é que você o conhece, já esteve com Ele antes e vai reunir-te. Rogamo-vos, irmãos, que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, mente. Nem vos conturbeis, nem por espírito, se te fazem sinaizinhos escuros, enfermos, falam línguas aí, não te turbes por isso, nem por palavra, cuidado como te falam, nem por carta como se fosse nossa. Está dizendo aí, vão escrever cartas, olha, por aí vem 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, Apocalipse, Tiago. Vão escrever cartas que não são minhas, essas são da circuncisão, as minhas vão de Romanos a Hebreus. Se tu não sabes disso, não sabes nada. Nem por carta como se fosse nossa, não são nossas, são deles, escreverão. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos, no sentido de que o dia do Senhor está próximo. Ninguém vos engane. Em quantas maneiras? Porque não virá, ele não viria, em nenhuma maneira, não viria, sem que antes viesse o quê? E se manifeste o homem que prega que há pecado. Todos esses pastores dizem que há pecado, o homem de pecado. Sim, homem de pecado não é um só homem, homem de pecado, é um gênero de pessoas que apresentam ainda você sendo pecador e que há pecado na igreja. O filho de perdição. Então diz, sem que antes venha a apostasia. O que significa apostasia? Apartar-se de. Em si, o termo no grego é apartar-se de fogo, apartar-se de um perigo, mas nesse caso aqui é apartar-se da fé. E o que Lucas diz? Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé? Não, encontrou uma igreja apóstata. A doutrina católica romana é total, 100% apóstata. Os evangélicos estão em apostasia, misturando dois evangelhos. Todos estão em apostasia. Eu enumero a todos, por isso é que todos creem diferente, porque na fé todos cremos igual. Nós somos quantos? Mais de 30 países, e falamos todos a mesma coisa. Por quê? Porque a fé é um espírito, é a mente de Cristo, e a mente de Cristo não pode falar lá azul e aqui amarelo. Não pode jogar água doce e água amarga, fala o mesmo. Por isso nós cantamos igual, seja em qualquer idioma, onde estivermos, é tudo o mesmo. Não se necessitam manuais, porque há um só manual.
E há um só pastor, que é o grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo homem. O mesmo ensino. Então, essa apostasia, olha, tem que lutar. Note que nos chama de santos, não chama de incrédulos. São santos, mas não são crentes, porque estão em apostasia. Um santo que está em fé é um santo e é crente, crê corretamente. Agora, um santo porque é um predestinado, é um escolhido. Agora mesmo está lá fazendo o sinal da cruz numa esquina por aí, ou jogando-se água benta, mas é um santo. Tem que lutar contra essa ignorância. Eu tenho que lutar com o mundo inteiro para poder vencer eles e dizer-lhes, olha, a fé está no evangelho da incircuncisão. Eu tenho que vencer e dizer, o diabo foi destruído, abençoado. Não, o diabo anda solto. Porque vê pecado, porque vê coisas, porque vê crimes, diz, não, isso aí é pecado, o diabo está solto. E se passam com feitiços e coisas. Então eu tenho que lutar com eles para dizer, o Cordeiro tirou o pecado do mundo. Da mesma maneira que o pecado entrou por Adão em um dia, da mesma maneira em outro dia, na cruz. Saiu! É justo que se entrou em um dia sem pedir permissão à humanidade, Adão pecou e todos foram constituídos pecadores. Não é justo que se o último Adão, Cristo, morre, seja tirado? Claro que é justo! E convencê-los de que Cristo, com uma só oferta, os fez perfeitos para sempre. Diga quem está ao teu lado, tu estás perfeito. Diga-lhe, eu honro o sangue de Cristo. Veja o que diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, e começamos a terminar. Pois já que na sabedoria de Deus, a lei de Moisés, naquele tempo, 2000 anos atrás, a sabedoria de Deus era a ciência de Moisés. Já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar os incrédulos por meio de quê? Qual pregação? A da graça. É uma loucura te dizer que em ti não há pecado, com toda essa debilidade que tu tens em cima. Tchatcho, que não há o quê? Como eu sou travesso, como eu penso. Mas é uma loucura. Cristo tirou o pecado. Tu não és nenhum pecador. É uma loucura dizer, você que não é diabo. Quando você pela noite vê uma calça comprida que deixou lá e se arrepia dos pés da cabeça. Ou à noite uma panela escorrega e vai escorregando e tá, e às 2 da manhã cai a panela e pá! Aí tá. É uma loucura dizer-te, esqueça, isso aí foi um barulho. Sim, mas é que eu sonhei que eu queria correr, não podia, e isso vinha, e fiquei paralisado. Essa é a carne. Isso é a feitiçaria da tua carne danificada. Não há nada mal por aí. Olha, eu mesmo, às vezes, passo por lugares escuros, que tenho que caminhar por lugares assim, e sinto um frio nas costas, e faz calor, então esse frio pega bem, porque nas minhas costas não tem nada. Essa é a carne. Vá até um evangélico e diga, ei, rapaz, isso é um demônio que está se aproximando de você. Ah, e se cometes um pecado, como eles chamam, né, de pecado, um crime, ai, Senhor, o juiz, é que é uma coisa que eu senti e o demônio me fez fazer isso. E o que o juiz deveria fazer? Mandar buscar o demônio e colocá-lo preso, porque não fui eu, foi o demônio, né? Que boa desculpa escapar da situação assim. Assim aconteceu Jim Swaggart e Jim Bakker. Jim Swaggart disse que, bom, um evangelista de renome. E então foi e se deitou com uma prostituta e quando pegaram, olha, é que era uma potestade, não era um demônio. Então os demais evangélicos disseram, olha, tem que ter misericórdia dele. Era uma potestade, o homem não pode se defender. E vieram de todos os lugares desse instituto bíblico e oraram, esses grandes da ilha, já, ficou livre. 3 meses depois voltou a fazer. Que isso tá pegado aí. Isso tá metido na tua carne, rapaz. Bom, vamos agora buscar a marca, o selo da besta. E se alguém aqui que não esteja selado, eu espero
Apóstolo, eu quero esse selo. Isso não é na carne, não. Veja como está lindo. Efésios 1:13. Esse é o selo que nós pomos na mente, naturalmente. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da lei. Essa não é qualquer palavra, essa é da graça, do novo pacto. O evangelho da incircuncisão, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nele, fostes, aí está o selo da besta, selados com o Espírito Santo da promessa. Esse foi o selo que Papai Deus pôs em ti. Diga quem está ao teu lado. Que bom que ficou esse selo. Me faz reinar em vida. Se tem uma mentira em meu corpo agora mesmo, me sana. Ah, papai. Ah, papai. Que bom estar selado com esse Espírito. Imagina, sempre te conduz em triunfo. Sabe que nossa linguagem é: todas as promessas são nele. Sim, sim, e nele o amém. Sabe por que as famílias estão destruídas? Ah, me parece que tudo vai dar mal, e vai acabar mal, e tudo vai mal, e eu vejo meu filho mal, e me parece que o matrimônio da minha filha vai mudar, e me parece também que o governo vai mal, e as coisas estão más, e imagina, todas as promessas dele são sim, sim, e nele amém. Tudo posso em Cristo que me dá força, então. Sou mais que vencedor, reino em vida sobre essa circunstância, não recebo isto, eu digo que meu filho está bem, eu digo que minha família... Mas eles jorram água amarga e depois... Então, ir nessas casas e escutar essa gente falar assim, por isso, você já não pode com seus familiares, você vai um pouquinho só e diz... Uau, a gente não sabe nem falar, essas reuniões, você não aguenta, porque isso é queixa e queixa e queixa e queixa. E a ti, o estilo de vida teu foi mudado. Imagina, Paulo disse, em todas essas coisas, somos mais que vencedores? Ele estava falando de fome, tribulação, angústia, de tudo, desnudez, somos mais que vencedores. Por isso, os cubanos já não querem vir para os Estados Unidos, os nossos, né? Os demais querem vir, mas os nossos dizem, estamos aqui reinando em vida. Me enviaram $1.800 dízimos e oferta de Cuba. Por quê? Porque o bispo lá está reinando e ensina a eles, não se deixem levar por essas coisas aqui. Chamem as coisas que não são como se... Como era Abraão? Aquele que chamava as coisas que não são como se fossem. Então, quando tu entra nesse estilo de vida, tudo está bem. Como que tudo está bem? Eu te vejo amarelo, branco, esqueça isso, isso é passageiro. Não, porque eu tá palpitando, tenho ataque cardíaco. Isso é só um pouquinho, daqui a pouco vai embora. Todo mundo passa taquicardia e pulos e saltos. Se você for o médico, você está ferrado. É estilo de vida. Isso aqui não é uma religião. Isso é um estilo de vida. Isso é reinando em vida. Não reinando lá em cima por umas ruas de ouro. O ouro se necessita é aqui, não é lá. Olha, aqui um mar de cristal e ruas de ouro. Aqui se necessita isso, né? Ah, papai. Bom, já vão para suas casas. Ah, tem que orar, tem que orar. Não, já estamos orados. O que mais que a palavra de Deus que está aí, que já estamos aqui orando por meia hora? Abençoados, músicos, hello!